Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está conosco nessa noite. Eu peço a você, desde já, que compartilhe esse vídeo, essa live. Vamos ter um momento bastante especial com o pastor João Luiz Furtado, reverendo João Luiz Furtado, presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil. E é com muita alegria que nós o recebemos nessa noite aqui conosco. Creio que teremos um momento bastante especial, momento em que vamos ouvir um pouco o nosso pastor, o pastor da nossa igreja, o presidente da nossa igreja, falar conosco. Mesmo que você não faça parte da IPI, participe conosco, creio que será um tempo bastante especial. Boa noite, pastor. Boa noite, reverendo Paulo. Alegria poder estar com vocês nessa noite especial, nessa live da IPI de Jandaia do Sul. Amém. Eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos esse tempo. Pois não. Senhor, na Tua presença nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, pedimos a Tua bênção para esse momento que vamos estar juntos, compartilhando, conversando a respeito do Teu reino, da Tua casa, da Tua causa, e que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre todas as pessoas que nos acompanham, e que o Seu nome seja sempre exaltado, honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Pastor, você tem uma trajetória longa na IPI, né? Você nasceu na igreja presbiteriana, você nasceu num lar cristão, como foi essa sua caminhada? Então, a minha história é bastante peculiar, né? Na verdade, eu nasci num lar católico romano, muito católico, meu pai inclusive era vicentino, lá do lar São Vicente de Paula. Eu até os 10 anos, cheguei depois a ser até coroinha de padre, estava me preparando para ir para um colégio de padres, né, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu nasci, aqui no interior de São Paulo. E com 11 anos meu pai faleceu e nesse período eu fiquei dos 11 aos 15 anos aí meio afastado até da igreja católica, virei um católico nominal. Mas Deus tinha um propósito da minha vida, né? Aí, por um convite de uma colega de escola, eu fui participar de um culto na IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. Tinha 15 anos. E naquele dia, Deus já falou no meu coração, me converti. Em 3 anos, conversão, profissão de fé. Já assumi função na igreja, assumi a classe de adolescentes para dar aula, assim, já no 2º ano, né? E com 18 anos eu senti o chamado para o ministério, fui examinado pelo presbitério de Botucatu e fui para o seminário de São Paulo fazer 4 anos de teologia. Fui ordenado em 5 de fevereiro de 1983, também na IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. É Deus que faz as coisas, né? Então, me tirou da igreja católica, eu estava com o pé para ser padre, mas já era a vocação sendo trabalhada desde criança para chegar a esse tempo de conversão e de chamado para o ministério. Isso aí eu louvo a Deus por isso. Amém. Pastor, você foi pastor de algumas igrejas da nossa denominação, mas sempre na região de Botucatu? Sim, todos esses já tenho 37 anos de ministério, todo o tempo praticamente só em Botucatu. Eu só saí uma vez para ser pastor em São Paulo, no Presbitério Leste Paulistano, na primeira IPI de São Mateus. E aqui no Presbitério de Botucatu, eu comecei na IPI de Chavantes, depois pastorei a IPI de Lençóis Paulista, daí fui para Avaré, onde a maior parte do meu ministério, Avaré, né? Na primeira igreja, na época só tinha uma IPI em Avaré, e no meu ministério nós iniciamos a plantação da 2ª igreja. Então fiquei um tempo na primeira igreja, depois da 2ª igreja, a maior parte, quase 14 anos, né, de ministério na 2ª igreja. Hoje é uma igreja que está em expansão, uma igreja viva, dinâmica. E pastorei também Cerqueira César e São Manuel, igrejas aqui do meu presbitério, né? E já há algum tempo tenho colaborado muito na área administrativa da igreja. Fui presidente do presbitério por muitos anos, aqui o presbitério de Botucatu, presidente do sínodo, e com essa atuação toda também na Assembleia Geral, na Comissão Executiva, durante todo esse tempo. Aprendendo muito, né, irmão? A gente vai aprendendo com os
com os colegas mais experientes. E eu ainda continuo aprendendo, porque tem pessoas mais experientes que eu na igreja, a gente tem que sempre procurar orientação. Graças a Deus tem homens e mulheres de Deus que me ajudam nisso, e Deus tem realmente proporcionado esses momentos de mentoria, né, que eu tenho. Acho que isso é muito importante. Toda a minha família é dessa região de Lençóis Paulista, meus pais são daí. Eu tenho familiares na IPI de Lençóis. Os Gomes são parentes meus, né? Foi pastor deles. Isso, exatamente. Você sucedeu o Coine? Sim, exatamente. Não, desculpa. Eu sucedi o pastor que sucedeu o Coine, né? O reverendo Antônio Carlos de Souza. Sim. No ministério do reverendo Antônio Coine, eu fui seminarista, trabalhei com a IPI de Lençóis Paulista em 1980. E era um campo Lençóis Paulista e Agudos. Então eu fiquei 6 meses ajudando em Agudos e 6 meses em Lençóis Paulista, né? Um povo muito bom, acolhedor. Tenho muita gratidão por ter pastoreado a IPI de Lençóis Paulista e a IPI de Agudos, né? Um pessoal que até hoje eu mantenho contato. E foi no comecinho do meu ministério, era muito menino, fui ordenado com 22 anos, né? Então tive que aprender muita coisa, né, para poder caminhar na vida da igreja. Eu estava pensando aqui, o senhor foi eleito presidente da igreja numa época que você já sabia de alguns desafios, vários deles, mas alguns eles te pegaram de surpresa, pegaram todo mundo de surpresa, né? E quais são os grandes desafios que o senhor tem enfrentado juntamente com a diretoria da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo agora? Então, reverendo Paulo, nós tínhamos uma plataforma, né, que foi divulgada amplamente, que era, nessa gestão, a gente focar principalmente na questão da expansão e no crescimento da IPI do Brasil, que há muitos anos ela tem um crescimento vegetativo. Sim. Então, começamos com aquele grande desafio de tentar trabalhar a questão da espiritualidade da igreja, que é um movimento nacional de oração que foi criado por proposta da nossa diretoria, da nossa gestão. Graças a Deus é um movimento que tem sustentado a igreja, né? As orações dos irmãos no país inteiro tem sido uma bênção. Eu até comentei com o nosso irmão Edgar, que é o coordenador lá de Londrina, que Deus colocou no coração da nossa diretoria investir nessa questão da espiritualidade, certamente porque ele sabia que ia ter um tempo difícil pela frente. Então, os 7 primeiros meses nós estávamos preparando a igreja para muitas coisas, ajustando a gestão, preparando a gestão, enxugando a máquina administrativa, pensando em restaurar alguns trabalhos, algumas atividades, a área da diaconia, que hoje está indo muito bem nessa área, nesse tempo de pandemia. Também a questão de capacitação de pastores, pensando que nós precisamos de pastores para um tempo em que exige evangelização, discipulado, plantação e revitalização de igrejas. Tudo isso eram metas que a gente tinha traçado e estávamos começando a fazer. Com a pandemia, nós tivemos, como todo mundo fala aí, viver um jeito novo, né? Reinventar o jeito de ser igreja. E graças a Deus, Deus tem nos capacitado, tem nos fortalecido, né? E a igreja tem correspondido às coisas, às propostas que estamos fazendo. Isso a gente tem que estar, graças a Deus, a igreja tem se mantido fiel, as igrejas têm se mantido fiéis na questão da contribuição para a tesouraria central, para que os projetos de evangelização ainda continuem, que ainda nessa situação praticamente de igreja virtual, mas está acontecendo, caminhando, na área da diaconia, muito bem, como disse, e na área de capacitação de liderança, a FATIP está contribuindo muito com a nossa gestão, uma parceria muito boa, capacitando pastores, capacitando presbíteros, diáconos, e agora com esses 2 cursos aí de secretariado e de presbiterato, cursos novos. Isso é uma coisa importantíssima, porque aí nós precisamos preparar a igreja para o pós-pandemia, que será também um outro desafio que a gente tem, né, irmão? Nós estamos enfrentando muita coisa nova. Grande parte das igrejas, a maioria das igrejas não são grandes, elas não estavam preparadas. Aliás, ninguém estava, mas algumas já faziam transmissões, né? Sim. Então eu vi no meu presbitério, creio em vários presbitérios, os pastores e conselhos se virando nos 30 aí para poder manter, alimentar os irmãos na palavra, né? Inclusive nós aqui em Jandaia, minha esposa, pastora em Mandaguari também.
Então nós tivemos que aprender muita coisa. De alguma forma, eu penso, pastor, que Deus nos tirou, eu digo, a igreja no geral, da zona de conforto, da comodidade, para que a gente pudesse ser forçado a fazer algumas coisas ou que deveriam ter sido feitas antes, não é verdade? Perfeitamente, aí a gente fala de comunicação, né? Sim. E esse é um grande desafio da igreja. Quando a gente assumiu, nós tínhamos também uma bandeira para levar a IPI do Brasil a um novo patamar de comunicação. Isso a gente, olhando a IPB, por exemplo, que nos últimos 10 anos cresceu muito, plantou muitas igrejas, graças à questão da comunicação eficaz, com a APECOM, né, que eles criaram, que é uma autarquia de comunicação, e nós pensávamos em ter essa autarquia de comunicação. E isso, a gente estava atrasado da questão das redes sociais, de usar as redes, né, porque as redes muitas vezes são usadas para o mal, né, para os fake news, as coisas que só destroem a vida de muitas pessoas, mas nós precisamos usar para o bem. Então, os nossos pastores e pastoras, até recentemente eu manifestei uma gratidão aos nossos colegas, pastores e pastoras, missionários e missionárias, porque eles estão se reinventando e fazendo um excelente trabalho, porque a igreja continua como se ela estivesse se reunindo virtualmente, porque todos estavam pensando assim, templos fechados, os irmãos não vão mais contribuir, vão deixar de contribuir, vão reduzir as suas ofertas, e aí nós vamos ter que apertar o cinto de vez. Esperávamos até que isso ia acontecer, por isso que nós preparamos para o pior, e aí veio até o melhor, porque aqui eu digo, irmão, publicamente, para todos os irmãos que estão acompanhando, aqueles que ainda vão ver a live, que Deus continua sendo um Deus surpreendente. As contribuições das igrejas, nesse período que deveria cair, elas aumentaram. As receitas estão aumentando. Isso é milagre. Isso é aquela provisão de Deus, né? O Jeová Jiré, porque as pessoas estão sendo fiéis. A gente louva a Deus pela IPI do Brasil, em todo o país, né? Porque contribuem de um jeito ou do outro, estão contribuindo. Isso é muito importante. Nós temos experimentado, pastor, exatamente isso que você tem falado. E na minha vida, eu creio na sua vida pessoal também, nós cremos que nunca vai faltar recursos para fazer a vontade de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas dos templos podem ter fechado, mas a igreja continua viva, né? Viva e dinâmica. Glória a Deus. Isso é verdade. Pode falar. E uma situação que surgiu nessa pandemia, se a igreja continua fiel e continuando vivendo, enfim, realizando as suas atividades, mas há regiões do país que há uma certa carência, igrejas pequenas que tiveram dificuldades porque muitos dos seus membros perderam empregos ou eram profissionais liberais. E o que acontece? Começou a ter um número de pastores e pastoras com dificuldades. Então a igreja, no caso o Ministério de Missão, a Diaconia, a Secretaria Pastoral, né, todos se juntaram para esse projeto, todos juntos em missão, para preparar um fundo de apoio aos pastores e pastoras, e missionários e missionárias, e até seminaristas, que estiverem passando dificuldades. E graças a Deus a igreja respondeu nisso também. Nós tínhamos uma meta de alcançar R$150 mil até o dia 31 de outubro. Já alcançamos isso há 2 meses atrás. E esse valor está aumentando. E nós estamos, graças a Deus, a igreja está apoiando muitos irmãos e irmãs, pastores e pastoras, que precisam desse apoio. E é um fundo que veio para ficar, porque a ideia é apoiar os nossos pastores e pastoras nas suas dificuldades. A gente sabe que as lutas são muito grandes. Isso aí Deus colocou no coração também da igreja, e a igreja respondeu, viu, irmão? Isso é uma coisa maravilhosa. É bom você... pode falar. Só para completar, na verdade, a IPI do Brasil, hoje eu posso dizer, pelo trabalho que tem feito pela diaconia da igreja, diaconia nacional e os ministérios de ação social e diaconia das igrejas locais, a IPI hoje pode ser chamada de igreja generosa, que vai ser o tema que eu vou falar aí com os irmãos daqui a pouco. Isso. Quando você fala sobre isso,
Eu me lembro lá do início, né? Chamava-se a Igrejinha dos Milagres, mas na verdade é a Igreja dos Milagres. Deus tem sido fiel com a nossa denominação, com a Igreja de Deus, mas estamos falando da nossa denominação agora. Deus nunca deixou a nossa igreja desamparada. Deus sempre esteve presente nos momentos de dificuldade. E é nessas horas também que eu penso que Deus mostra e fica claro quem é o remanescente fiel, a igreja fiel, né? Nessa volta, nesse retorno também nós vamos perceber de fato quem se acomodou nos lares e quem de fato leva Deus a sério e o convívio com os irmãos, que isso mesmo tendo os cultos ao vivo, faz falta esse convívio dentro do templo. O pós-pandemia vai ter que nos ensinar também, porque se na pandemia houve essa mudança, que o pessoal chamando de novo normal, né? Sim. Depois vai ter que ter um outro normal, que é a volta. A partir do momento que, graças a Deus, parece que está perto aí uma vacina eficaz. Quando chegar essa vacina eficaz, todo mundo vacinado, tal, podendo voltar para os templos, para as atividades normais da igreja, isso aí vai ter que realmente, as pessoas vão ter que se conscientizar, porque de alguma forma, eu já tenho ouvido falar que muita gente tem gostado muito desse modelo de igreja, né, que fica em casa, que pode assistir os cultos no momento que quiser, não tem muito compromisso com o horário e tal, e às vezes isso pode acontecer, mas eu tenho certeza que o nosso povo, ele sabe que precisa voltar, porque a igreja, a coisa importante da igreja é a unidade, é o convívio, é o relacionamento, né? Nós estamos vivendo uma situação precária, uma situação excepcional, e essa situação não pode se perdurar depois. Vamos usar as redes sociais, vamos continuar com os cultos virtuais, mas também presenciais, quer dizer, fazendo culto presencial e sendo transmitido para aquelas pessoas que não têm condições e para alcançar outras pessoas para Jesus, que aí entra a questão do grande desafio do pós-pandemia, evangelização e discipulado, porque eu tenho dito, irmão, que a pandemia preparou e está preparando muitos corações para receber a palavra, para receber a mensagem da vida, o evangelho da salvação, porque os corações ficaram sensíveis com tantas mortes acontecendo, com tantas pessoas sofrendo, padecendo, as pessoas vão ficar mais atentas à voz de Deus. Então a igreja precisa falar, testemunhar. É verdade. Eu não acredito naquela frase que fala assim, evangelize sempre se necessário use palavras. Na realidade, é necessário usar palavras, não é só atitude, né? Claro. Então, o senhor tem total razão com relação a isso, e eu concordo e apoio e oro para que tudo isso que o senhor tem sonhado para a vida da igreja se realize na nossa denominação, em nome de Jesus. Que Amém. A gente experimente um tempo especial da visitação de Deus, no crescimento da igreja, evangelização, vidas salvas, discipuladas, formadas, novos líderes. Que Deus continue conosco e continue sobre a sua vida, sobre toda a diretoria da igreja e sobre todos os pastores que estão aí na linha de frente, né, em algumas situações bem difíceis, mas Deus tem sido fiel como sempre. Sim, verdade. Pastor, como todas essas conversas que eu tenho, essa é muito especial porque eu estou conversando, eu fiz várias lives com vários pastores, todas foram especiais, mas hoje eu estou conversando com o presidente da nossa denominação, e eu sei que o reino é bem maior que a IPI, muito maior, mas eu amo essa denominação da qual faço parte, da qual eu fui, vamos dizer, recebido com muito amor. Eu nasci num lar que meu pai era IPI, minha mãe era IPR, e o sonho e a oração da minha mãe era que nós fôssemos de uma denominação só, e foi quando Deus nos levou para um outro bairro e nós mudamos para IPB. Olha só que estranho isso. E depois de um tempo eu fui para o seminário, e lá no seminário nós somos convidados, minha esposa principalmente, para trabalhar na IPI, e de lá nós nos vinculamos à IPI novamente, e ali nasceu o nosso amor pela IPI, e hoje eu amo a nossa igreja. É uma igreja séria, como o senhor sabe muito bem, mais do que eu, que zela demais pela pregação da palavra, inerrante e imutável, regra de fé e prática, que zela por uma vida de fidelidade ao Senhor, de santidade,
E então eu louvo a Deus por sua vida, pela responsabilidade que o Senhor tem assumido à frente da nossa igreja junto à diretoria, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A gente sabe que quando a gente está à frente de uma obra, e no seu caso muito maior que o meu, a perseguição, a inveja, tantas outras situações que surgem, tentam nos abater, mas o Senhor é maior e a força de Deus é maior sobre a sua vida. Saiba que nós aqui estamos orando por sua vida, por seu ministério. Amém. Louva a Deus. E nesse tempo, nós queríamos, como eu falei com o senhor antes, que compartilhasse conosco uma palavra que Deus tem colocado no seu coração, para com as pessoas que estão nos vendo hoje. Amém. Vamos sim. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E no capítulo 13, três primeiros versículos, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, e Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu inicialmente aqui já falei com o reverendo Paulo, mas eu gostaria de, em nome da diretoria da Assembleia Geral, saudar a IPI de Jandaia do Sul, né, na pessoa do nosso querido irmão reverendo Paulo Júnior, né, essa igreja que completou 30 anos neste ano, né, no dia 11 de março. Isso. Fiz o dever de casa, viu, irmão? Fui dar uma olhada. Saudamos também o presbitério de Arapongas, né, e o sino do Vale do Rio Paraná, bem como os pastores e as pastoras que estão à frente do rebanho nesta região. Se há um tema, irmãos e irmãs, relevante para esse tempo de pandemia, este tema é generosidade. Como ser uma igreja generosa e relevante para a localidade onde está inserida? Penso que a igreja, para ser generosa, diacônica, ela precisa ser uma igreja verdadeiramente missional. E aí a gente fala um pouquinho sobre igreja missional, né? É um conceito relativamente novo no meio missiológico, que antes tratava a missão mais no sentido amplo. A Missio Dei, que deve alcançar o mundo todo através das atividades missionárias. Tem alguma literatura sobre igreja missional, mas eu li muito um livro querido, né, muito precioso, do reverendo Timóteo Carricker. Não sei se o reverendo Paulo já teve contato. O que é igreja missional? Foi publicado pela revista Ultimato. E nessa obra ele faz uma distinção entre igreja missionária e igreja missional.
Não que isso vai alterar muita coisa, o fato é que a igreja missionária é aquela que refere-se à identidade da igreja como instrumento de Deus na transformação do mundo, mas em contextos distantes, como diz o reverendo Timóteo. Já a igreja missional refere-se à identidade da igreja como instrumento de transformação do mundo, porém num círculo mais imediato. Se é missionário ou missional, que caminho que precisa a igreja tomar? E a gente entende que um não exclui o outro, você pode fazer as duas coisas, né? A igreja pode ser uma agência missionária, como tem muitas igrejas que são agências missionárias, enviam obreiros, sustentam obreiros longe, em outros países, enfim. Porém, nós precisamos sempre ter em mente que o nosso primeiro campo missionário é onde estamos inseridos, é onde está a igreja, a nossa circunvizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade. Esse é o campo missionário, né? E o texto que nós lemos aqui fala de uma das igrejas neotestamentárias que mais se aproxima com a igreja missional, isso segundo o estudo do reverendo Timóteo. E a gente reflete sobre as principais características que levaram a igreja de Antioquia a ser uma igreja relevante para aquele tempo, e sendo uma igreja generosa, diacônica, né? Num tempo de crise, num tempo de dificuldade como o nosso, né? E os três aspectos que eu sempre tenho trabalhado aí com os irmãos, porque isso tem sido até uma espécie de mantra, né, que a gente fala de espiritualidade muito, né? O Edgar que fala, que bom que você fala bastante de espiritualidade, né? A gente dá uma força para o MNO, porque é realmente necessário. A igreja de Antioquia era uma igreja espiritualmente saudável. A gente olha isso no livro, né, de Atos. Estudava a palavra, adorava, orava e jejuava. Se isso não é uma igreja espiritualmente saudável, o que seria, né? Verdade. Nós encontramos lá cristãos, né, como diz o texto que nós lemos, que se dispersaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, eles estavam fugindo da perseguição lá que foi instaurada após a morte do diácono Estevão. Enquanto eles fugiam da perseguição, os cristãos anunciavam a palavra aos gentios e muitos se converteram. É o que aconteceu em Antioquia. E a coisa ficou tão importante que a igreja em Jerusalém falou: precisamos mandar alguém lá para cuidar da igreja dos primeiros cristãos, daqueles crentes novos. E mandou quem? Mandou Barnabé, que é o famoso José das Consolações, né? Aquele hino bonito. Sim. Barnabé, homem é bom e piedoso, cheio de fervor e fé, o homem de Deus, né? E aí quando Saulo se converteu, e aí tem a conversão de Saulo nesse contexto, Barnabé foi aquele que foi procurar o Saulo lá em Tarso. Como os irmãos sabem, né, Saulo se converteu, mas havia uma desconfiança muito grande. Ele era o principal perseguidor da igreja. Aí o pessoal ficou olhando assim com desconfiança, mas a generosidade de Barnabé supera isso e vai buscar Saulo, né? Isso já é um exemplo que a gente tem que olhar as pessoas, olhar o coração das pessoas, e não o passado, aquilo que aconteceu no passado das pessoas. Isso, o sangue de Jesus lava, né, e limpa. Amém. De todos os pecados. Isso é uma realidade, tem que valer para a gente também, né? E por um ano Barnabé e Saulo ficaram lá em Antioquia e ensinaram numerosa multidão. Quer dizer, a igreja de Antioquia era uma igreja que aprendeu a amar a palavra de Deus, né? E como igreja missional nós precisamos mais do que nunca seguir esses passos, né, de amor à palavra, do estudo sério. Como o irmão disse, né, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como uma igreja do ramo reformado, da família reformada, calvinista, ela valoriza a palavra de Deus. É Amém. A única regra de fé e prática, e nada supera e pode superar a palavra de Deus. E aqui está um exemplo de igreja que amava a palavra de Deus. Então, para ser uma igreja espiritualmente falando saudável, a palavra de Deus tem que ocupar aí o coração das pessoas, né? A gente sabe que louvor é bonito, adoração, os cânticos, o culto festivo, mas jamais nada disso pode superar a importância da palavra, da pregação, do ensino sério, né? Do ensino
relevante, né? O ensino dedicado da palavra de Deus. Afinal, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Como diz o Salmo 119. E assim que os nossos corações possam arder quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra, como aconteceu com os discípulos do caminho de Emaús. Evidentemente que o amor à palavra nos leva à adoração, oração e jejum, práticas que estavam sendo executadas na igreja de Antioquia. E aqui tem uma coisa importante: enquanto a igreja orava e jejuava e adorava, o Espírito Santo falava e falou: separem-me Barnabé e Paulo para a obra. E a igreja orando impôs as mãos. Então, se a gente quer ouvir o Espírito Santo falar nos dias de hoje, como a gente vai ouvir? Qual é o canal de comunicação com o Espírito Santo se não for oração, jejum, busca de santidade, de vida piedosa diante do Senhor, né? Com muita luta que temos para chegar nesse ponto, nós não alcançamos isso plenamente e jamais só vamos alcançar isso quando formos para a glória, mas hoje a gente tem que buscar, perseguir essa meta de orar, jejuar, de buscar santidade, de ler a palavra, de meditar dia após dia. Isso é muito importante, né? O MNO tem ajudado a igreja nesse caminho. A gente espera que o MNO venha para ficar, termine a nossa gestão e a igreja continue sendo uma igreja que incentiva o povo à oração, que leva o povo à oração sempre. John Stott tem um texto que fala assim: não se contente com uma vida cristã estática, antes tenha a firme determinação de crescer em fé e amor, em sabedoria e santidade. Para fazê-lo, cultive a disciplina de buscar a Deus diariamente pela leitura da Bíblia, oração, comunhão dos cultos e testemunho da igreja. Quer dizer, o que o pastor fala não é não é uma coisa nova, não está inventando a roda, isso está na palavra, a gente só tem que seguir isso. Verdade. A gente sabe que nós temos que andar nesse caminho, e por vezes a gente se torna relapso, né? E a gente se afasta disso. Mas outra coisa importante na igreja de Antioquia é que tinha uma liderança diversificada, né? Eu sempre tenho falado hoje que a IPI precisa diversificar e precisa capacitar a sua liderança. Às vezes fica tudo para o pastor, né, fazer, e as pessoas às vezes acham que é o pastor que tem que ser o pregador, o pastor que tem que evangelizar, o pastor que tem que discipular e tem que fazer tantas coisas. Mas, na verdade, a igreja de Antioquia nos ensina que a liderança pode ser diversificada. Há lugar para todos na igreja, há muitas funções que podem ser ocupadas. E aí, no texto que lemos, nós vimos aqui, né, o texto lá no capítulo 13, que tinha Barnabé de Chipre, Simeão, chamado de negro, né, era da África, tinha um Lúcio de Cirene, um líbio da costa norte da África, tinha Manaém, que foi criado lá por Herodes, Antipas, era de uma estirpe nobre, e tinha o Saulo de Tarso, que nada mais era do que ele foi um fariseu, era a autoridade judaica, da religião judaica. Então era uma liderança diversificada, e a igreja precisa contar com esses líderes, com essas pessoas capacitadas, que muitas vezes se omitem, muitas vezes não colocam-se à disposição para a obra. Então a igreja, para ser uma igreja realmente que atenda aquilo que a palavra espera dela, precisa ver isso, essa disposição de todos contribuírem e colaborarem na igreja do Senhor, porque afinal é o corpo de Cristo, sem se esquecer que nós somos chamados para dar frutos, para testemunhar para os outros o que Jesus fez na sua vida e na nossa vida, né, irmão? Verdade. Por último, a gente tem que falar daquilo que é o essencial para os dias de hoje, era naquela época, a generosidade. Eu falei das duas coisas, primeiro da questão da espiritualidade, da liderança, tudo isso como uma espécie de arcabouço, de preparação para aquilo que a igreja precisa ser para fora, a igreja generosa, né? Relevante para a cidade, relevante para as pessoas que estão sofrendo. E aqui nós encontramos o texto, né, que um profeta Ágabo dizia que viria uma fome no mundo da época, e veio a fome. E os irmãos de Antioquia, movidos pelo amor aos irmãos da Judeia, se cotizaram, reuniram ofertas e enviaram para a Judeia por intermédio de Saulo e de Barnabé. E essas características, né, de generosidade, essa característica foi sendo assimilada pela igreja primitiva, né?
A gente sabe que além desse problema sério de fome, que aliás despertou também a igreja lá da Macedônia, né, que foi uma igreja que era muito pobre, mas diz que da profunda pobreza deles superabundou generosidade, que eles mandaram também a sua oferta ali, né, para ajudar o povo de Deus, né. O reverendo Tiago fala que nesses tempos de igreja neotestamentária, aconteceram duas grandes epidemias no Império Romano, né? No ano 165, teve uma epidemia de varíola que aniquilou de 1/4 a 1/3 da população do Império ao longo de um ano. Muito pior do que a Covid-19, né? E depois, em 251 também, depois de Cristo, teve uma epidemia de rubéola também. Não tinha vacina, não tinha nada disso, e baixas da população muito grandes. O que aconteceu? O reverendo Timóteo diz assim, que no contexto de sofrimento de milhares de pagãos, os primeiros cristãos colocaram-se a serviço do próximo. Verdade. Ele relata até um texto dizendo assim, Dionísio notou extensivamente os esforços de enfermagem realizados heroicamente pelos cristãos, muitas vezes a custo da própria vida. Eles cuidavam não só dos seus irmãos e irmãs em Cristo, mas também da população em geral. Isso é a igreja generosa, né? E a igreja de Antioquia se inseriu nesse projeto de ser uma igreja generosa para o seu tempo. Eu imagino, irmãos, que no tempo presente, hoje, mais do que nunca, a igreja precisa aprender com a igreja de Antioquia para se tornar uma igreja generosa, né? Num tempo desse tão difícil, né? Hoje estamos com 140 mil mortes, ainda esse número ainda vai aumentar, e há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas solitárias nas suas casas, muitos idosos desamparados, há muita coisa para fazer pelas pessoas hoje, né? Tem os bancos de sangue precisando de sangue, tem até campanhas de doações de órgãos aí que precisam ser feitas, e a nossa diaconia está ativa, despertando a igreja para ser uma igreja generosa, e sendo uma igreja generosa, como a igreja de Antioquia era, e como as igrejas neotestamentárias também foram, nós seremos igreja dos sonhos de Deus. Amém. Não igreja nossos sonhos, porque às vezes a gente quer que a igreja seja parecida conosco, reflita aquilo que a gente pensa. Nós temos que buscar ser uma igreja que seja dos sonhos de Deus, e essa igreja dos sonhos de Deus, com certeza, é uma igreja espiritualmente saudável, que tem uma liderança forte, diversificada, disposta a servir, e principalmente uma igreja generosa, não só para os domésticos da fé, mas uma igreja generosa para a cidade, para o bairro, para o Brasil todo, né? É o que a gente ora e pede para Deus, viu, irmão? Que Deus Amém. Abençoe a nossa vida, a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Eu olhando essa explanação sua, pastor, e caminhando para o nosso tempo de encerramento, eu fico pensando, né? A igreja, lá em Atos capítulo 2, ela era uma igreja que compartilhava, né? E o crescimento era natural, eles não se esforçavam. E o texto diz lá que Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Aí você conta essa história da igreja de Antioquia, a primeira igreja gentia, foi vamos dizer, a plataforma missionária da igreja. Ela ajudou a igreja mãe de Jerusalém. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu sou muito apaixonado pelas igrejas neotestamentárias. Eu sempre estou lendo, quero ler, quero ver, porque são características muito importantes para todos nós, né? E sobre Atos 2, o irmão colocou bem, né? Isso é uma outra coisa. Às vezes eu já li isso, não sei quem que falou, mas que diz que o que impressionava os pagãos não eram os sermões, não eram os discursos de Pedro, eram importantes, eram impactantes. Sim. Mas eles ficaram impressionados com o amor que existia dos irmãos, né, primitivos, da igreja primitiva. Eles se amavam, eles se ajudavam, eles se juntavam. Isso impressionava. E os pagãos falavam assim, eu quero isso também, né? Eu quero ter isso. Hoje eu acho que tem muita gente que queria olhar e olha isso também quer. Por isso que vem para a igreja, porque precisa encontrar uma atmosfera de amor, de solidariedade, né?
Que eu acho que é isso que a igreja precisa viver. É coisa importante, né? É sensacional esse texto. Você leu Atos capítulo 11 e é a primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. É interessante que não foram eles que diziam que eram cristãos. O povo chamava eles assim. Exato, exatamente. Por que será, né? Porque eles viviam como Cristo. Pois é. Na verdade, tem uma interpretação de que era como se dissesse que eram cristinhos, isso, né? Pequenos cristos, né? Esse é um desafio para nós. É verdade. Muito bom. Pastor, bonito seu templo, irmão. Estou vendo aí, bonito, aconchegante, né? Aqui é o templo de Jandaia do Sul. Sim. Aqui quem pastoreou a primeira vez como igreja organizada foi o pastor Valdir, que hoje está nos Estados Unidos. Sim, meu amigo, irmão Benson, né? Eu estou sempre falando com ele. E o segundo pastor que esteve aqui conosco antes de mim foi o pastor Paulo Palhão, que está no presbitério de Londrina. Então, cada um desses pastores pastorearam cerca de 10 anos a igreja. Eu sou o terceiro pastor da igreja, já estou terminando o 9º ano de pastor aqui já. Puxa, então vai dar 30 anos, né? 10 cada um. Olha que ministério longo, bom, importante assim. Deus tem abençoado. Ministérios mais extensos são sempre mais importantes, né? Porque você consegue fazer um projeto, né, para a igreja. Exatamente. Pastor, para nós encerrarmos esse tempo, eu queria que o senhor fizesse uma oração para as pessoas que nos assistem, e as pessoas que vão nos assistir, que de repente não está vendo agora ao vivo, essa palavra final. Obrigado por essa palavra de generosidade. Eu creio que essa é a essência da igreja. Eu tenho estudado, visto, nós retornamos os cultos presenciais no último domingo com limitações, e tem sido um tempo muito especial. Sem dúvida. Então, vai ser importante. Eu oro, vamos orar. Fique à vontade, pastor. Se quiser dizer mais alguma coisa para encerrar esse tempo. Só agradecer. Eu agradeço o seu convite, né? Eu fico muito feliz de poder participar. Tenho atendido os convites dos nossos colegas, acho que sempre que é possível. Então, fico à disposição e realmente fico mais feliz ainda porque o irmão disse que está orando por nós, a igreja ora por nós, ora pela diretoria. A gente precisa muito. As lutas são muito árduas, a gente precisa desse amparo de oração, viu, irmão? Amém. Obrigado mesmo. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento, nessa live. Agradecer de maneira especial pela vida do reverendo Paulo Júnior, pela IPI de Jandaia do Sul, por todos os membros, por todos os irmãos e irmãs que frequentam a igreja, aqueles que participam, que estão na liderança, o conselho da igreja, que o Senhor possa cuidar de todos, dando capacitação para todos estarem contribuindo na obra do Senhor. Pai querido, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo problemas, dificuldades nas suas vidas. Não tem como a gente não trazer à nossa lembrança as vítimas desta pandemia, os familiares daqueles que perderam entes queridos, as pessoas que ainda estão sofrendo com a enfermidade, e principalmente os profissionais de saúde, aqueles que estão na frente, na linha de frente desta batalha tão difícil, mas nós temos certeza que a vitória está próxima. O Senhor vai dar essa vitória para todos nós, para o Brasil todo, para o mundo todo, porque uma vacina eficaz virá, e assim o Senhor nos livrará, Senhor, livrará muitas pessoas dessa situação terrível. Ajuda a igreja nesse tempo, dá-nos inspiração sempre do Teu Espírito, prepara os nossos corações sempre para melhor Te servir. Eu coloco a vida de todos e todas as nossas irmãs nas Tuas mãos, e nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, agora eu quero orar pela sua vida. Ok? Amém. Senhor, na Tua presença nós colocamos o presidente da nossa igreja nas Tuas mãos. Eu creio que foi vontade do Senhor que ele fosse escolhido pela Igreja Nacional, por todas as igrejas do nosso país, juntamente com os outros membros da diretoria executiva, para estarem à frente da nossa igreja nesse tempo que só o Senhor sabia que viria, Senhor. Eu peço que o Senhor lhe dê a ele e a todos os membros da diretoria muita sabedoria, muita direção do Senhor, força, motivação, Senhor, e que eles jamais venham vacilar nessa caminhada, e que o Senhor esteja com eles, dando a eles direção em tudo que eles devem fazer, e que a Tua graça, a Tua misericórdia, que a Tua presença esteja com eles em todos os momentos, que os Teus anjos, Senhor,
os acompanhem e os guardem onde quer que eles forem, e que todas as decisões tomadas sejam de acordo com a tua santa, perfeita e agradável vontade. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Pastor, pode falar. Muito obrigado, irmão. Só fazer um lembrete, né? Eu até cheguei quase atrasei aqui no trabalho de vocês. Sim. Que eu estava gravando a minha participação no culto da Reforma, no 31 de outubro. Então, vai ser um culto que está sendo preparado pela Secretaria de Música e Liturgia, né, da IPI do Brasil, e vai ser uma bênção. Então, desde já, eu deixo o convite aqui, 31 de outubro, participem, assistam ao culto nacional em celebração aos 503 anos da Reforma Protestante do século XVI. Tá bom? Amém. É um convite que eu deixo. E muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu, irmão? Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre digo às pessoas que participam e atendem ao meu convite que o tempo é o nosso bem mais precioso, que é parte da nossa vida. E você nos separou esse tempo para estar conosco, e que a graça do Senhor esteja sobre você, tá bom? Amém. Sobre vocês também. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.